Você sabe quais são as melhores opções de resina composta para dentes anteriores? Nós temos muitas marcas comerciais e diferentes funções em função dessas marcas. E para os dentes anteriores, tem algumas específicas que vão te ajudar a obter um resultado mais estético. Eu sou a doutora Núbia Pini, criadora do método Pro Estética com resina composta, e eu adoro trabalhar com esse material e obtenho resultados incríveis. Por muito tempo eu ficava um pouco frustrada com o resultado final. Depois que eu entendi as diferenças entre cores de resina e marcas de resina que eu devo utilizar para finalizar a minha restauração anterior, eu obtive mais sucesso clínico e é isso que eu quero contar para vocês aqui hoje nesse vídeo. Vocês sabem que o sorriso é muito valorizado pelos nossos pacientes. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente repara ao se deparar com uma pessoa nova é nos dentes, é no sorriso. E hoje, com todo o apelo estético que a gente tem, isso está sendo cada vez mais valorizado pelos nossos pacientes. Pensando nisso, os nossos pacientes chegam mais críticos, mais exigentes e selecionar uma marca, uma propriedade, uma cor adequada de resina composta para nós trabalharmos os dentes anteriores vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Porque se você falhar em algum ponto em um dente anterior e principalmente na cor e no efeito da resina composta, o seu paciente vai perceber e vai ficar insatisfeito com o resultado, insatisfeito com o seu trabalho. Pensando nisso e pensando em otimizar o nosso dia a dia, o nosso investimento em material resinoso e o nosso kit de resina composta, é importante, se você trabalha ou quer trabalhar com facetas de resina, você lembrar e você saber quais são as melhores que você pode utilizar nos dentes anteriores e principalmente quais são aquelas que você deve finalizar a sua restauração para te dar um efeito, um brilho, um polimento o mais adequado e o mais bonito possível. Qualquer restauração que você faça, você e o seu paciente espera que ela dure. Tem algumas coisas básicas que a gente tem que contemplar em qualquer restauração. No caso dos dentes anteriores, eu vou elencar aqui 3 pontos importantes que serão cruciais na escolha das resinas que você vai utilizar nas suas facetas, nas suas restaurações cervicais e nas suas restaurações classe 3 ou classe 4. Quais são esses pontos? Resistência. Porque você precisa que a sua restauração dure, que devolva a função para o seu paciente de cortar alimentos, de resistir ao desgaste da escovação, por exemplo. Segundo ponto é cor. Não adianta você dar uma restauração resistente que não imite a estrutura dental ou que não dê o efeito natural para aquele dente restaurado. Então é muito importante você acertar esse quesito. E o terceiro ponto é o polimento. O polimento influencia muito no resultado da cor da sua restauração e em como essa restauração, essa faceta, vai se comportar ao longo do tempo. Nesse sentido, você já sabe, a marca ou o material que você vai investir tem que te oferecer essas 3 coisas. Falando sobre resistência, nós temos aí várias resinas no mercado e para oferecer resistência, essas resinas variam em relação ao tamanho das partículas de carga. Atualmente, as resinas mais comercializadas são as microhíbridas e as nanohíbridas. Essas resinas, principalmente as nanohíbridas, elas aliam uma alta quantidade de carga com partículas de carga em vários tamanhos com uma boa capacidade de polimento. Então, para dentes anteriores, a minha primeira dica é: utilize resinas híbridas. As resinas microhíbridas têm partículas de carga maiores que as resinas nanohíbridas. Porém, sendo maiores, elas vão prejudicar o polimento final
dessa resina. Dessa forma, as resinas microhíbridas vão ser úteis para você no corpo da restauração, na face palatina, região que vai estar sempre em contato com forças mastigatórias e absorvendo também os impactos da mastigação e da função do paciente. Resinas microhíbridas você pode utilizar para fazer a face palatina da sua restauração e também a face intermediária, a camada intermediária, que é a camada de dentina. Qualquer resina microhíbrida você pode utilizar para esse fim? Não! Lembra que ela tem que ter uma cor adequada. A camada final, que é a face vestibular da sua restauração, da sua faceta, ela deve aliar principalmente polimento. Você pode priorizar o polimento porque você já caprichou na resistência de todo o corpo e de todo o intermediário dessa restauração. Nesse sentido, você pode utilizar para finalizar a restauração resinas do tipo nanohíbridas e resinas do tipo microparticuladas, porque vão dar um melhor polimento. Eu vou ainda falar mais sobre polimento, mas nesse ponto eu te digo que se você quer focar numa resina que te ofereça resistência e polimento, você precisa trabalhar com as nanohíbridas. As resinas nanohíbridas do mercado hoje são várias, porque as empresas comerciais querem investir no que é muito útil para você, no que é muito útil para nós clínicos. E as resinas nanohíbridas, por oferecerem resistência, podem ser utilizadas em dentes anteriores e posteriores e por oferecerem polimento, são excelentes para as restaurações anteriores. Então hoje a maioria das marcas comerciais são classificadas como resinas nanohíbridas. No entanto, você vai ver que se você comparar diferentes marcas, elas vão variar em termos de polimento. Então eu posso ter resinas igualmente resistentes, porque elas estão misturando partículas em escala nano e micrométrica, por isso elas são nanohíbridas. Porém, há uma grande variação no tamanho dessas partículas que resulta em uma variação no polimento. E para dente anterior, principalmente para finalizar a sua restauração, você precisa de polimento. Então foque em uma boa resina nanohíbrida, porque ela vai te dar resistência e também polimento. Mas eu vou falar de polimento logo mais. Primeiro é que não adianta você ter polimento e não ter cor. Então, nesse momento, eu falo com vocês sobre as cores de resina nanohíbridas que são importantes você ter para dentes anteriores. Quais são essas cores? São cores que vão te dar um efeito natural na última camada, aliado a um brilho legal, porque o brilho influencia como essa cor é interpretada. Nesse sentido, a escolha da cor vai depender das características do seu paciente, mas eu considero que no nosso dia a dia, nós temos que estar preparados para qualquer paciente que chegue para nós. Então, se a gente recebe um paciente que tem o dente A1, precisamos ter uma cor de esmalte A1 para finalizar a nossa restauração. Ah, mas só o esmalte é suficiente? Claro que não! Lembra que o resultado final na técnica policromática, que é a que eu mais gosto de empregar, ela vai ter naturalidade se você conseguir aquele jogo de translucidez e opacidade entre as cores, entre as massas de resina, tal como acontece no dente, em que eu tenho diferentes tecidos, esmalte que é translúcido e dentina que é um pouco mais opaca. Mas, falando sobre cores, a cor que o seu paciente apresenta é a cor que você precisa ter. A média da população natural tem a cor de dente A1. Então você vai precisar das cores de dente A1, A2 e, dependendo do paciente, até A3. No entanto, hoje todo mundo gosta de dentes mais branquinhos, inclusive os nossos e principalmente os nossos pacientes. E eles nos procuram para ter um sorriso mais iluminado, um sorriso com um dente mais claro. E vão ter casos que a gente vai conseguir esse efeito de dente clareado,
fazendo um bom clareamento dental para depois trabalhar com a resina composta. E vão ter outros casos também que nós vamos ter que conseguir esse efeito de dente um pouco mais claro com as resinas. E aí entram as cores de dente clareado, que é também uma dúvida muito frequente entre os meus alunos e colegas dentistas. Mas vamos lá. Falando de cores de dente clareado, elas sempre vão vir nos indicando que aquela cor, aquela resina, ela é um pouco mais branca do que as demais. A maioria das marcas, como por exemplo a Forma, a Estelite Omega, que é essa que muita gente gosta, ela vem com as letras BL, que significa, que vem do bleach, que significa clareado em inglês. Então, cores para dente clareado podem vir com essas letras BL, assim como também a Empress Direct. Essas cores bleach nós vamos ter para esmalte e para dentina. Dessa forma, você vai entender que se você quer um efeito bem branquinho, e é isso que o seu paciente espera, você vai precisar utilizar uma dentina de dente clareado com um esmalte de dente clareado. Com frequência, a gente consegue também um resultado bem natural aliando uma dentina mais saturada, B1 ou até mesmo A1, com um esmalte para dente clareado. Como que você decide sobre isso? Analisando o que o seu paciente espera, as características do dente que ele tem e testando as cores de resina composta. São várias as cores e possibilidades que a gente tem para dentes clareados e isso é tema para um outro vídeo que com certeza eu vou colocar aqui no canal para vocês. Se você tá achando que é interessante, tá gostando do meu conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque eu terei muitas novidades aqui para vocês. Além das cores A1, A2 e cores bleach que nós utilizamos nos dentes anteriores, nós também utilizamos as cores de esmalte de valor e de efeito. A cor de esmalte de valor é aquela que vai ficar na camada final da sua restauração, então lembre-se, ela tem que ter um bom polimento. Além de te dar o efeito de translucidez, de mais ou menos branco, que você deseja na camada final dessa restauração. Lembrando que essa cor do esmalte de valor vai transparecer o efeito que você colocou embaixo. Em dente anterior, a gente sempre tem um efeito de translucidez incisal. Então, se você ainda não tem uma resina de esmalte de efeito, aquelas que são chamadas Trans Blue, Trans Clear, Incisal Clear ou apenas Incisal, Trans Opal, Trans Grey de cinza, você precisa incluir uma no seu kit básico, porque isso vai te dar uma restauração anterior mais natural. E falando em kit básico, aproveito para te falar que eu tenho um vídeo muito bacana sobre isso, em que eu te ensino e te ajudo como montar o seu kit básico, ou se você já trabalha com resina, quais resinas você precisa ter para melhorar o seu material e o seu dia a dia e o sucesso e resultado das suas restaurações. Vou deixar o link também aqui na descrição e no card do canal para vocês acessarem esse vídeo que está incrível. Depois que nós aliamos uma resina que resista na sua restauração com a cor adequada, te dando o efeito e a naturalidade que você quer reproduzir numa restauração anterior, nós falamos de polimento. Todas as resinas hoje em dia, se você trabalhar adequadamente com os vários materiais de polimento que nós temos, ela vai brilhar. Ela vai chegar num resultado que brilha e que o paciente gosta. No entanto, esse brilho ele tem que durar quando o paciente vai para casa e quando ele fica tempos sem voltar para sua manutenção. Claro que nada é para sempre e ele vai voltar, mas o paciente tem que ficar satisfeito com o aspecto final da resina composta em relação a brilho. Afinal, o dente natural ele brilha, então a sua resina também tem que ter lisura, polimento e brilho.
E aí sim, as resinas destoam muito umas das outras, em termos de marca comercial. Eu te disse que as nanohíbridas e as microparticuladas, e agora eu também incluo as nanoparticuladas, elas vão te dar um efeito e uma facilidade maior de polimento. Tanto no sentido de que esse polimento imediato vai ser facilmente obtido, quanto no sentido de que esse polimento ele vai ser mais durável. Então é muito importante você conhecer as diferenças entre as marcas e investir nessas resinas para o seu trabalho lá no final da sua faceta ficar mais fácil e para você entregar para o paciente um resultado que dure mais. Pensando nesses 3 tipos de resina que dão um melhor polimento, eu tenho algumas dicas ou indicações de cada uma para você. As resinas nanohíbridas que eu considero que têm um polimento mais satisfatório são, por exemplo, as resinas da marca Empress Direct, que eu uso bastante, e de algumas outras marcas, como por exemplo a Essentia da GC ou até a Micerium. São resinas nanohíbridas que têm um polimento excelente que se mantém ao longo do tempo. Em relação às resinas microparticuladas, hoje a gente tem pouquíssimas opções nesse sentido, porque a gente trabalha muito com as nanohíbridas. Mas, por exemplo, as resinas da Rinemel, da marca Cosmident, são resinas microparticuladas que têm um grande sucesso ainda entre vários clínicos, porque ela tem o seu polimento mantido por muito tempo e de maneira muito bonita e natural. Competindo com as microparticuladas, a gente trabalha hoje em escala nanômetro e nós temos, além das nanohíbridas, as nanoparticuladas. E aí entram as queridinhas do mercado, como por exemplo a Palfic LX5 e a Stellite Omega. Outra que entra aqui nessa concorrência é a Z350. São resinas nanoparticuladas, ou no caso da Stellite e da Palfic, elas são denominadas como submicrométricas, mas na prática quer dizer a mesma coisa, que tem um polimento incrível. Lembrem-se, elas não têm resistência, não são adequadas para a face palatina, para corpo de restauração e nem para as incisais. Porém, para finalizar a sua faceta, para trabalhar em regiões que não são submetidas a grandes esforços mastigatórios, como as cervicais, elas vão te dar uma lisura mais fácil de ser obtida e durável ao longo do tempo. Essas são as minhas indicações básicas para vocês, contemplando esses 3 pontos importantes de uma resina para ser utilizada nos dentes anteriores. No entanto, o conteúdo sobre isso é muito extenso, eu tenho muito mais para falar e para ensinar para vocês. Se você está gostando e achou que tudo isso aqui faz sentido para você, quer melhorar os seus resultados com resina, quer aprender mais, eu te convido a conhecer o meu curso online, o Pro Estético com Resina Composta. O link está aqui embaixo e vai ser um prazer para mim te receber como meu aluno.